Cristina Almeida nunca imaginou que uma promoção profissional pudesse destruir completamente a vida que ela acreditava ter construído. Mas foi exatamente isso o que aconteceu naquela quinta-feira de junho. Ela atuava como arquiteta há 10 anos, especializada em projetos residenciais de alto padrão em Porto Alegre. Seu portfólio incluía residências premiadas, apartamentos de cobertura com vista para o Guaíba e, recentemente, um complexo de lofts que havia chamado a atenção de investidores de São Paulo. Naquela tarde, aos 34 anos e grávida de 5 meses, Cristina tinha acabado de assinar o maior contrato de sua carreira. Um empreendimento de luxo na orla do Guaíba que representava anos de trabalho, networking e noites em claro refinando propostas. Ela havia saído da reunião com as mãos ainda tremendo de adrenalina. Era real. Tinha acontecido. Depois de 3 meses de negociações, apresentações, revisões intermináveis de projeto, finalmente o diretor havia estendido a caneta e dito: "Você conquistou isso, Cristina. Parabéns." O contrato estava assinado. Seu nome estava naquele documento. Sua carreira tinha acabado de mudar de patamar. Para celebrar, o diretor do grupo investidor insistiu em jantar no Sakura, um restaurante japonês conceituado no bairro Moinhos de Vento, famoso pela exclusividade e pelo omakase, preparado por um chefe que havia treinado em Tóquio. Cristina aceitou, embora estivesse exausta. A gravidez fazia com que seus dias fossem mais lentos, seu corpo mais pesado. Às vezes, só de subir as escadas do escritório, sentia o coração disparar e as pernas pesarem como chumbo. Mas não deixaria que isso o ofuscasse aquele momento de vitória. Não agora. Não quando tudo pelo que havia lutado finalmente se concretizava. Às 13h30 da tarde, enquanto organizava as plantas arquitetônicas em sua mesa, dobrando cada folha com cuidado, guardando nas pastas corretas, categorizando por fase do projeto, enviou uma mensagem para Ricardo Tavares, seu marido de 8 anos. Juntos, havia 11. "Vou jantar com o cliente hoje à noite. Grande contrato fechado. Volto tarde. Beijos." Ela olhou para a tela enquanto esperava a resposta, sentindo uma pequena pontada de culpa. Ricardo havia comentado na semana anterior que ela andava distante, sempre focada no trabalho. Mas ele entendia. Não entendia? Isso era importante. Era a carreira dela. Era o futuro deles. O futuro do bebê. A resposta de Ricardo veio quase instantaneamente. "Que ótimo! Meu irmão me ligou. Está se sentindo mal de novo. Vou passar lá para ver como ele está. Durma bem se eu me atrasar. Te amo, princesa." Cristina sorriu ao ler. O irmão de Ricardo, Marcelo, tinha problemas crônicos de saúde. Diabetes descontrolada, pressão alta, uma série de complicações que pareciam nunca terminar. Ricardo sempre foi dedicado à família. Marcelo morava a 1 hora de distância, em Canoas, e Ricardo o visitava pelo menos 2 vezes por mês. Às vezes mais. Nada daquilo soava estranho. Nada parecia suspeito. Na verdade, sentiu até alívio. Ambos teriam compromissos e nenhum teria que se sentir culpado por trabalhar até tarde. Nenhum teria que esperar o outro acordado, forçando conversas quando estavam cansados demais para articular frases coerentes. Cristina respondeu rapidamente. "Beijos para o Marcelo. Espero que melhore. Te amo também." E voltou ao trabalho, sem imaginar que aquela troca de mensagens seria lida e relida centenas de vezes nas semanas seguintes, cada palavra ganhando um peso insuportável. Às 7h15 da noite, Cristina chegou ao Sakura. O restaurante era uma caixa de vidro discreta por fora, mas luxuosa por dentro. Paredes revestidas em madeira escura
iluminação âmbar suave que fazia tudo parecer mais íntimo e caro, arranjos de ikebana em cada mesa, flores e galhos dispostos com uma precisão quase matemática, e um silêncio respeitoso que fazia as pessoas sussurrarem. Até os garçons se moviam silenciosamente, como sombras elegantes. Cristina vestia um vestido midi cinza de alfaiataria que disfarçava elegantemente a barriga em crescimento e trazia consigo a pasta de couro com os documentos finais do contrato. Olhou-se no espelho do carro antes de entrar e pensou: "Você conseguiu. Você realmente conseguiu." O cliente estava atrasado. A recepcionista, uma jovem de cabelos presos impecavelmente, maquiagem sutil e sorriso profissional, a conduziu até uma mesa discreta no corredor, perto de uma janela que dava para um jardim zen interno, com pedras brancas arranjadas em padrões geoméricos, bambus verdes que balançavam com uma brisa invisível e uma fonte de água que gotejava ritmicamente. O som era quase hipnótico. Plic, plic, plic! Cristina pediu água com gás, abriu o notebook e começou a revisar e-mails enquanto esperava. Havia 17 mensagens não lidas. A maioria eram felicitações de colegas que já haviam sabido do contrato. Ela respondia mecanicamente, um sorriso pequeno nos lábios. "Obrigada. Sim, estou muito feliz. Foi um trabalho de equipe. Obrigada pelo apoio." Foi então que escutou uma risada. Não era qualquer risada. Era uma risada feminina, aguda no início, mas que terminava num ronco baixo e rouco, quase infantil. Um som muito específico, do tipo que gruda na memória quando se escuta mais de uma vez. Cristina não a reconheceu imediatamente, mas algo dentro dela retesou. Era uma sensação estranha, visceral, como quando se sente que alguém está te observando. Ela levantou os olhos instintivamente buscando a origem do som, sem saber exatamente por que aquilo a incomodava. E viu. A 4 mesas de distância, sentado de frente para uma mulher loira com cabelos longos e lisos que caíam como uma cortina dourada sobre os ombros, estava Ricardo. Cristina piscou. 1 vez. 2 vezes. Certa de que estava enganada. Certa de que era outra pessoa. Alguém parecido. Porto Alegre não era tão grande assim. Coincidências aconteciam. Mas não. Ela conhecia aqueles ombros. Conhecia a maneira como ele inclinava a cabeça ligeiramente para a direita quando prestava atenção em alguém. Conhecia aquele gesto específico de passar a mão pelo cabelo. Era ele. Vestindo a camisa azul marinho que ela mesma havia passado naquela manhã, ainda um pouco sonolenta, o vapor do ferro subindo enquanto pensava na reunião importante, usando o relógio de pulso que ela lhe dera no último aniversário, um tissot que havia custado 3 meses de economia. Seu marido, o pai do filho que ela carregava, o homem que deveria estar em Canoas visitando o irmão doente. E ele não estava em Canoas. Ele estava ali, naquele restaurante caro, sentado frente a uma mulher que Cristina finalmente, lenta e dolorosamente, reconheceu. Juliana Carvalho, a ex-namorada de Ricardo, a designer de interiores que ele havia namorado por 3 anos antes de conhecer Cristina. A mulher sobre quem ele falava casualmente quando o assunto surgia, sempre assegurando que o passado estava enterrado, que não havia mais contato, que aquilo tinha sido coisa da juventude. Sabe como é? O chão desapareceu sob os pés de Cristina, não metaforicamente. Ela realmente sentiu como se o piso de madeira polida tivesse se dissolvido e ela estivesse caindo, 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 num buraco sem fundo. Eles compartilhavam uma garrafa de vinho tinto. Cristina conseguia ver o rótulo dali, um Cabernet Sauvignon, que ela sabia que custava pelo menos R$300. Os pratos à frente deles não haviam sido tocados. Juliana ria,
inclinando o corpo para frente, os cotovelos apoiados na mesa, os olhos fixos em Ricardo com aquela intensidade que não se usa com estranhos, não se usa nem com amigos. É o tipo de olhar que se reserva para alguém íntimo, alguém importante. E ele sorriu de volta. Não era o sorriso educado que ele usava com colegas ou conhecidos. Não era o sorriso cansado que ele dava quando chegava em casa e Cristina perguntava como tinha sido o dia. Era o sorriso relaxado, verdadeiro, íntimo. O sorriso que ela pensava ser exclusivo dela. Cristina sentiu o estômago revirar. Enjoo real, físico, incontrolável. Ela apertou as mãos contra a mesa, os dedos pressionando a madeira com tanta força que as juntas ficaram brancas. Então Juliana estendeu a mão por cima da mesa e tocou o rosto dele. Não foi um toque acidental, não foi um toque casual, rápido, do tipo que se dá num amigo. Foi um toque lento, deliberado, íntimo. Seus dedos deslizaram pela linha do maxilar de Ricardo. Desceram até o pescoço, parando ali, os dedos descansando na base de sua garganta. Ricardo não se afastou. Ele não pareceu surpreso. Ele não abaixou a cabeça, nem recuou. Ao contrário, ele fechou os olhos brevemente, como quem saboreava o gesto, como quem já conhecia aquele toque e sabia exatamente o que vinha depois. E então ela o beijou. Não foi um beijo rápido, não foi um beijo de surpresa ou de engano, do tipo que se vê nos filmes e alguém se afasta dizendo: "Desculpa, não sei o que deu em mim." Foi um beijo profundo, demorado, ensaiado. Um beijo que revelava prática, rotina, familiaridade. Suas bocas se encaixaram perfeitamente, sem hesitação, sem ajuste. Cristina não conseguiu respirar. Literalmente. Seu peito travou. Ela tentou puxar o ar e nada entrou. Seu corpo inteiro paralisou. O ruído ao redor desapareceu, até virar um zumbido distante e indistinto. O mundo se tornou pequeno, concentrado apenas naquela cena que seus olhos registravam. Mas seu cérebro se recusava, absoluta e completamente, a processar. Ela estava grávida, 5 meses, carregando o filho dele. Tinha acabado de fechar o maior contrato de sua carreira e estava ali para celebrar. E seu marido, o homem com quem ela dividia a cama, o homem que conhecia cada centímetro do seu corpo, o homem que havia chorado quando viram o ultrassom pela primeira vez, estava beijando outra mulher. Um garçom se aproximou de sua mesa. Um homem de meia idade, com um uniforme impecável e um sorriso gentil. "A senhora gostaria de começar com algum aperitivo enquanto espera?" A voz dele parecia vir de muito longe, como se estivesse falando debaixo d'água. Cristina não ouviu a pergunta. Não realmente. Mas seus lábios devem ter se movido, devem ter formado alguma resposta automática e socialmente aceitável, porque o garçom assentiu educadamente e se afastou. Ela não se lembrava de ter respondido. Não tinha ideia do que havia dito. Seus dedos, trêmulos, alcançaram o celular. Ela não pensou, não planejou, não parou para considerar as consequências ou o que faria com aquilo depois. Apenas agiu com uma precisão mecânica que surpreendeu a si mesma, como se alguma parte primitiva do cérebro tivesse tomado o controle enquanto o resto dela entrava em colapso. Desbloqueou a tela, abriu a câmera, aumentou o zoom o máximo que pôde sem perder a nitidez. Suas mãos tremiam tanto que levou 3 tentativas para estabilizar a imagem. E então capturou o momento exato. Ricardo e Juliana com os lábios colados, a mão dela ainda no rosto dele, os dedos enroscados nos cabelos da nuca, a taça de vinho ao lado refletindo a luz âmbar do restaurante, o carimbo da data e a hora na borda inferior da tela, marcando aquele momento para sempre.
14 de junho. Cristina olhou a foto na tela por um segundo, tempo demais. Parte dela ainda esperava que fosse um erro, que quando olhasse de novo seria outra pessoa. Mas não. Era ele. Era real. Estava acontecendo. Ela abriu o aplicativo de mensagens com dedos que não pareciam pertencer ao próprio corpo. Encontrou a conversa com Ricardo. A última mensagem dele ainda estava ali. Te amo, princesa. Princesa. Sempre odiou esse apelido quando começaram a namorar. Achava bobo, infantil. Mas com o tempo começou a gostar. Começou a associar com carinho, com segurança, com pertencimento. Agora a palavra parecia venenosa. Cristina digitou cada letra, exigindo um esforço consciente. Espero que seu irmão melhore logo. Anexou a foto, enviou. Depois colocou o celular sobre a mesa, com a tela para baixo, e esperou. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo. Podia sentir a pulsação no peito, nos pulsos, nas têmporas. O bebê se moveu dentro dela. Um movimento suave que em qualquer outro momento a faria sorrir. Agora, só fez com que suas entranhas se apertassem ainda mais. 5 segundos. 6, 7, 8, 9. 10 segundos depois, ela viu Ricardo pegar o telefone no bolso. Ele olhou para a tela com um sorriso preguiçoso, claramente esperando algo banal. Uma mensagem de trabalho, talvez, ou algum lembrete. Seu rosto estava relaxado, despreocupado. Então, o rosto dele mudou. A transformação foi instantânea e brutal. A cor desapareceu. Todo o sangue pareceu drenar de uma vez, deixando-o pálido como papel. Os olhos se arregalaram tanto que Cristina pôde ver o branco ao redor das íris, mesmo à distância. Sua boca se abriu ligeiramente, congelada numa expressão de choque e horror absolutos. Ele deixou o telefone cair. O aparelho bateu na mesa com um ruído seco que fez Juliana dar um pulo para trás, confusa, virando-se para ele com as sobrancelhas franzidas. "Ricardo! O que foi?" Ricardo não respondeu. Começou a procurar freneticamente ao redor, a cabeça girando com movimentos bruscos e descoordenados. Seus olhos varriam o restaurante em pânico puro, buscando-a, tentando entender como aquilo era possível, como ela estava ali, como ele tinha sido tão estúpido, tão descuidado. Seus olhos se encontraram através das 4 mesas que os separavam. Cristina não desviou, não chorou, não gritou, não fez nada que ele pudesse ter esperado. Só o encarou com uma calma gélida que ela não sabia que tinha, que ela nem sabia que era capaz de sentir. Era como se todo o medo, toda a dor, toda a raiva tivessem sido comprimidos numa bola densa e fria no centro do peito, e dali irradiava não calor, mas gelo. Foi ele quem desviou primeiro. Ela viu o momento exato em que ele não aguentou mais. O rosto contorcido em algo entre culpa, desespero e raiva. Raiva. Ela percebeu aquilo com um choque distante, como se ele tivesse o direito de estar irritado por ser pego. Juliana ainda estava falando, a voz subindo levemente, confusa e irritada. "Ricardo, o que está acontecendo? Você está me ouvindo?" Cristina não esperou para ver o que vinha depois. Não queria ouvir as desculpas. Não queria vê-lo levantar, vir até ela, tentar explicar o inexplicável. Colocou uma nota de R$ 50 sobre o copo de água intocado, água que ela nem tinha bebido, que estava ali com a casquinha de limão siciliano ainda flutuando imaculadamente. Pegou sua bolsa e a pasta de couro com os documentos do contrato e saiu. Seus passos eram firmes, controlados, um pé na frente do outro. Ela cruzou o restaurante sob o olhar de alguns clientes que notaram algo errado, algum tipo de tensão no ar,
mas não sabiam exatamente o que. Passou pela recepcionista, que sorriu educadamente e disse: "Boa noite, senhora." Cristina não respondeu, nem sabia se tinha ouvido. Só quando chegou ao carro, quando se sentou no banco do motorista, quando travou todas as portas e segurou o volante com força, tanta força que seus dedos doíam, que as palmas ficaram vermelhas, foi que seu corpo começou a tremer. As mãos primeiro, depois os ombros, depois a respiração se tornou curta, irregular, como se seu corpo tivesse esquecido como funcionar corretamente. Ela não voltou para casa, nem para o escritório. Não podia imaginar entrar naquele apartamento, ver as fotos deles nas paredes, a cama onde dormiam, as roupas dele no armário. Dirigiu sem rumo pelas ruas de Porto Alegre por quase 3 horas, o celular vibrando incessantemente ao lado dela no porta-objetos. Chamadas, mensagens, notificações, todas de Ricardo. A tela acendia a cada poucos segundos com o nome dele aparecendo. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Ela não abriu nenhuma, não atendeu nenhuma chamada, não leu nenhuma mensagem. Só dirigiu, passando por lugares familiares que de repente pareciam estranhos. O mundo havia mudado em 20 minutos, mas as ruas continuavam as mesmas. As pessoas continuavam caminhando, rindo, vivendo, como se nada tivesse acontecido. Finalmente, por volta das 10h30 da noite, Cristina estacionou em frente a um hotel modesto perto do parque. Era um desses hotéis pequenos de 3 estrelas, frequentado principalmente por viajantes a trabalho. Anônimo. Seguro. Ela fez o check-in. A recepcionista notou seus olhos vermelhos, mas não disse nada. Só entregou a chave do quarto 204 com um sorriso profissional. Subiu ao quarto, retirou os sapatos e se sentou na cama dura e estranha que cheirava a detergente industrial. Colocou a mão sobre a barriga, onde o bebê se movia suavemente, alheio ao caos que desabava ao redor. Pequenos movimentos, como borboletas batendo asas por dentro dela. Ela fechou os olhos e tentou se concentrar só nisso. No bebê, no filho, que, independente de tudo, ela amava mais que qualquer coisa. E então, sozinha naquele quarto silencioso e impessoal, com o ar-condicionado fazendo um ruído monótono e o mundo lá fora continuando a girar sem se importar, Cristina começou a chorar. Não foi um choro silencioso, foi um choro profundo, convulsivo, que vinha das entranhas. Ela chorou até não ter mais lágrimas, até sua garganta ficar roxa, até dormir por pura exaustão, ainda vestida, com a maquiagem borrada no rosto e a mão sobre a barriga. A manhã chegou como um peso esmagador sobre o peito. Cristina havia dormido no máximo 2 horas. Cada vez que fechava os olhos, via a cena se repetir. A mão de Juliana no rosto de Ricardo, o beijo, o sorriso dele, a maneira como ele parecia tão confortável, tão relaxado, tão feliz. O celular estava desligado. Ela o havia desligado em algum momento da madrugada, quando as vibrações constantes a impediam de dormir, mesmo por alguns minutos. Agora, às 7 da manhã, sentada à beira da cama do hotel, olhando para a parede branca e sem graça à sua frente, ela sabia que teria que ligá-lo eventualmente. Com dedos que ainda tremiam, mesmo depois de uma noite inteira, mesmo depois de chorar até secar, ainda tremiam. Ela pressionou o botão de ligar. A tela acendeu. Uma bateria de notificações começou a aparecer, uma atrás da outra, numa sequência interminável. 42 chamadas perdidas, 38 mensagens de texto, 15 mensagens de voz, todas de Ricardo. Cristina respirou fundo, respirou lentamente, e então, com uma calma que ela precisou construir tijolo por tijolo dentro de si mesma,
Começou a ler as mensagens. Cristina, pelo amor de Deus, me liga. Não é o que você está pensando. Por favor, vem para casa, a gente conversa. Você está exagerando. Era só um almoço. Ela é uma amiga. Nós nos encontramos por acaso. Eu posso explicar tudo. Onde você está? Estou preocupado. Cristina leu cada mensagem com uma sensação crescente de irrealidade. Ele estava mentindo. Ainda. Mesmo depois de ser pego. Mesmo depois da foto. Ainda tentando manipular a narrativa. Como se ela fosse uma idiota. Como se não tivesse visto com os próprios olhos. E então chegou a mensagem que fez algo dentro dela estalar como um galho seco. Isso está acontecendo porque você vive presa no trabalho. Nunca temos tempo juntos. Você me empurrou para isso. Cristina leu aquela linha uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Cada leitura fazendo a raiva crescer, quente e densa, subindo do estômago para a garganta. Menos de 12 horas depois de ser flagrado beijando outra mulher. Não num momento de fraqueza, não num acidente, mas num encontro claramente planejado. Num restaurante caro, com a ex-namorada que ele jurou não ver mais. Ricardo já estava reescrevendo a narrativa, transformando a traição dele em culpa dela, fazendo da vítima a vilã, porque ela trabalhava demais, porque ela não tinha tempo, porque ela o havia empurrado para os braços de outra mulher, como se ele não tivesse responsabilidade, como se não tivesse escolha, como se fosse uma criança sem controle sobre as próprias ações. Cristina sentiu a bile subir na garganta. Ela correu para o banheiro e vomitou. Vomitou a água que tinha tomado. Vomitou a raiva. Quando não havia mais nada para sair, ela ficou ali, ajoelhada no chão frio de cerâmica, abraçada ao vaso sanitário de um hotel barato, tremendo. Finalmente, depois de longos minutos, ela se levantou. Lavou o rosto com água fria, olhou para seu próprio reflexo no espelho, olhos inchados, pele pálida, cabelos desgrenhados, e tomou uma decisão. Ela não responderia a nenhuma mensagem. Não daria a Ricardo a satisfação de uma resposta. Não entraria no jogo dele. Não se defenderia de acusações ridículas. Em vez disso, ligaria para a única pessoa em quem confiava incondicionalmente. Sua irmã mais velha, Carolina. Carolina atendeu no segundo toque, a voz ainda rouca de sono. Chris? Que horas são? São 7h15 da manhã? Carol. A voz de Cristina falhou. As palavras travaram na garganta. Ela tentou de novo. Preciso de você. Houve uma pausa breve, mas Cristina ouviu o momento exato em que Carolina acordou completamente. A preocupação transformando sua voz. O que aconteceu? Você está bem? O bebê está bem? Cristina engoliu em seco. Preciso sair daqui. Não posso voltar para casa. Por favor. Chris, me diz onde você está. A voz de Carolina era firme agora, no modo de proteção que usava desde que eram crianças, e Cristina voltava da escola chorando porque alguém a havia implicado. Vou te buscar agora. Agora mesmo. Me manda a localização. Cristina enviou a localização do hotel. Quarto 204. Já estou saindo. Não se mova daí. 20 minutos depois, Cristina havia contado cada um deles, sentada na beira da cama, olhando fixamente para a parede. Bateram na porta. Ela abriu. Carolina estava lá, de moletom e tênis, o cabelo ainda um pouco desalinhado, os olhos preocupados. Ela não fez perguntas, não pediu explicações. Só entrou no quarto e puxou Cristina para um abraço apertado. Tão apertado que Cristina sentiu a barriga pressionada entre elas, o bebê fazendo uma pequena manifestação de protesto com um chute leve, e deixou a irmã chorar em seu ombro até que não houvesse mais lágrimas. Quando Cristina finalmente conseguiu falar,
Quando as palavras finalmente se formaram coerentemente, ela contou tudo. O contrato, a celebração, o restaurante, Juliana, o beijo, a foto, as mensagens. A culpa que Ricardo já estava tentando jogar sobre ela. Como se anos de dedicação, de construção conjunta, de promessas pudessem ser apagadas porque ela teve a audácia de ter uma carreira. Carolina ouviu em silêncio, o maxilar apertado, os olhos brilhando de fúria contida. Cristina viu as mãos da irmã se fecharem em punhos, os nós dos dedos ficando brancos. Quando Cristina terminou, a voz falhando na última palavra, esgotada de tanto falar, de tanto reviver, Carolina falou baixo, mas com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida, para negociação. Você não volta para aquela casa. Você vem para a minha casa, agora. Você vai pegar suas coisas eventualmente, mas não sozinha e não hoje. Hoje você vem comigo e descansa. Cristina assentiu, grata demais para discutir, aliviada demais por não ter que tomar decisões. A casa de Carolina ficava num condomínio tranquilo no bairro Tristeza, com vista para o Lago Guaíba. Era um sobrado amplo, aconchegante, cheio de plantas, samambaias penduradas, jiboias se espalhando pelas prateleiras, um vaso enorme de costela de Adão perto da janela, e luz natural que entrava generosamente pelas janelas grandes. Cristina sempre havia gostado dessa casa. Era o oposto do apartamento que ela dividia com Ricardo, todo limpo e minimalista, com cores neutras e decoração moderna. A casa de Carolina era calorosa, viva, um lugar que te abraçava quando você entrava. Carolina instalou Cristina no quarto de hóspedes, que se transformou rapidamente num refúgio seguro. Travesseiros extras empilhados na cama, uma manta macia de lã que ela trouxe de seu próprio quarto, chá de camomila fumegante na mesa de cabeceira, as cortinas fechadas para bloquear a luz forte do sol. Durma, disse Carolina, tirando o cabelo do rosto de Cristina. Só durma, eu resolvo o resto. Cristina desligou o celular novamente e tentou descansar. Deitou na cama, puxou a manta até o pescoço, fechou os olhos, mas a mente não parava. As perguntas pipocavam sem controle, uma atrás da outra, incessantes, torturantes. Há quanto tempo? Desde quando isso estava acontecendo? Como não percebeu? Haviam sinais. Devia haver sinais. Sempre há sinais. O que ela tinha ignorado? O que ela tinha escolhido não ver? Às vezes que ele chegava tarde, cheirando a perfume diferente, ela tinha pensado que era de alguma cliente, de alguma reunião de trabalho. Às vezes que ele estava longe, olhando o celular com um sorriso que desaparecia rápido demais quando ela perguntava o que era. Nada, só trabalho. E ela acreditou. Por que não acreditaria? Ele era seu marido, o pai do filho que ela carregava. No final da tarde, Cristina tinha dormido algumas horas, um sono agitado, cheio de pesadelos fragmentados, quando a campainha tocou. Ela escutou da cama, os ouvidos atentos, mesmo em estado de semi-inconsciência. Carolina desceu correndo, os passos apressados na escada de madeira. Cristina ouviu vozes abafadas e então, inconfundível, reconheceu a voz de Ricardo. Alta, desesperada. Carolina, eu sei que ela está aí. Deixa eu falar com ela. Não. A voz de Carolina era firme, inabalável. Ela está exagerando. Foi só um encontro. A Juliana é amiga. Nós nos encontramos e acabou acontecendo algo, mas não significa nada. Eu amo a Cris. Amo a nossa família. Você beijou ela, Ricardo. Carolina cortou, a voz fria. Foi um erro, um momento de fraqueza. Eu estava confuso. A Cris está sempre trabalhando. Nunca tem tempo para mim. Me senti sozinho. Cristina, sentada na cama agora, com os punhos apertados contra o cobertor, sentiu a raiva explodir novamente no peito. Ele estava fazendo de novo.
jogando a culpa nela, transformando sua traição numa consequência natural da negligência dela. Ela está grávida do seu filho. A voz de Carolina saiu baixa, mas Cristina conseguiu ouvir perfeitamente. Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Então, Ricardo, mais baixo, quase suplicante. Por isso mesmo, ela precisa pensar no bebê. Precisa ser racional. Não pode jogar tudo fora por um erro. Temos uma família. Temos uma vida. Um momento de fraqueza não pode destruir tudo isso. Cristina se sentiu enjoada de novo. Ele estava usando o bebê. Usando o filho deles como argumento, como ferramenta de manipulação. Como se ela estivesse destruindo a família. Como se ela fosse a irresponsável. A voz de Carolina saiu fria, cortante como vidro quebrado. Ela não jogou nada fora. Você jogou. Você destruiu isso. Agora, sai daqui antes que eu chame a polícia e diga que tem um homem tentando invadir minha casa. Você nunca gostou de mim, Ricardo disse com amargura. Desde o começo, tentou pôr ela contra mim. Eu gostava, Ricardo. Realmente gostava. Pensava que você era bom para ela, até você provar que eu estava bem certa em duvidar. Agora, suma daqui. A porta se abriu. Um som seco final. Carolina subiu rapidamente as escadas e entrou no quarto, encontrando Cristina sentada na cama, as mãos apertando a barriga protetoramente, os olhos abertos. Ele foi embora, disse Carolina, sentando-se ao lado da irmã. E não vai voltar. Se voltar, chama a polícia de verdade. Cristina assentiu lentamente, a garganta apertada demais para formar palavras. Você não precisa agradecer, continuou Carolina, segurando a mão de Cristina. Você precisa se proteger. Proteger você e proteger esse bebê. E é isso que vamos fazer. Na segunda semana seguinte, depois de um fim de semana inteiro trancada no quarto de hóspedes de Carolina, saindo apenas para comer quando a irmã insistia, ignorando as tentativas cada vez mais desesperadas de Ricardo de fazer contato, Cristina estava sentada no escritório da doutora Fernanda Costa, uma advogada especializada em direito de família que Carolina havia recomendado enfaticamente. Ela é boa, Carolina tinha dito, muito boa, e não tem pena de homem que acha que pode fazer qualquer coisa. Confia em mim. O escritório ficava num edifício comercial elegante no centro. Fernanda era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos curtos grisalhos cortados num bob moderno, postura ereta que transmitia autoridade e um olhar direto que transmitia competência e empatia ao mesmo tempo. Ela usava um terno cinza bem cortado e óculos de armação discreta. Cristina entregou a ela tudo o que havia trazido. A foto do restaurante impressa em alta resolução, as mensagens de Ricardo salvas em PDF, o histórico completo de conversas, documentos financeiros que ela havia trazido discretamente de casa em uma das idas rápidas acompanhada por Carolina. Escrituras, extratos bancários, comprovantes de investimento. Fernanda examinou tudo em silêncio por longos minutos. Cristina observou enquanto a advogada fazia anotações numa pasta, sua caneta se movendo rapidamente, sublinhando partes importantes, marcando detalhes. Finalmente, ela ergueu os olhos, tirando os óculos e pousando-os na mesa. Cristina, esta foto é prova sólida. As mensagens também. Especialmente esta onde ele tenta jogar a culpa em você pelo comportamento dele. Mas preciso ser franca com você. Mesmo com traição comprovada, processos de separação podem ser complicados, especialmente quando há bens compartilhados e uma criança a caminho. Alguns juízes são mais tradicionais. Podem tentar empurrar reconciliação. Preciso saber, você tem certeza dessa decisão? Sim. Cristina não hesitou. Completamente certeza.
Fernanda assentiu, satisfeita. Bom, então vamos nos preparar. Vocês são casados em regime de comunhão parcial de bens, correto? Sim, foi o regime padrão quando nos casamos. Não fizemos pacto antenupcial. O apartamento onde vocês vivem está no nome de quem? De ambos. Compramos juntos há 5 anos. Entrada e financiamento divididos meio a meio. Fernanda fez anotações rápidas. E essas contas conjuntas? Você tem acesso total? Tenho. Sempre tivemos conta conjunta para as despesas da casa e contas individuais para as coisas pessoais. E vocês contribuem igualmente para a conta conjunta? Ele ganha um pouco mais que eu, então deposita 60% e eu 40%. Entendi. E suas economias pessoais? Cristina hesitou. Havia algo importante ali. Ela sabia. Nos últimos meses, Ricardo ficou muito insistente para que eu transferisse parte das minhas economias pessoais para a conta conjunta. Disse que seria melhor para o planejamento familiar, para o bebê, que seria mais seguro ter tudo junto. Fernanda levantou uma sobrancelha. Sua expressão mudou sutilmente. Você transferiu? Não. Cristina engoliu em seco. Algo me impediu. Não sei explicar. Foi um sentimento estranho. Só senti que não devia, que algo estava errado. Seu instinto te salvou. Fernanda se inclinou para a frente, os olhos fixos em Cristina com uma intensidade nova. Cristina, vou ser direta. Isso que você me contou. A insistência para juntar dinheiro, especialmente agora, durante a gravidez, quando você está mais vulnerável, isso me levanta bandeiras vermelhas gigantes. Vou solicitar acesso às mensagens dele. Vou pedir quebra de sigilo telefônico porque algo me diz que isso não foi só um caso. Isso foi planejado. Cristina sentiu o estômago revirar, um frio se espalhando pelo corpo. Planejado? Vou investigar, mas por enquanto não fale com ele. Não responda mensagens, não atenda ligações. Qualquer comunicação passa por mim. Qualquer. Entendido? Entendido. Fernanda pegou um cartão de visita. Este é meu número pessoal. Qualquer coisa, não importa a hora, você me liga. Se ele aparecer na sua casa, me liga. Se ele te abordar na rua, me liga. Se ele tentar contatar terceiros, me liga. Você não está sozinha nisso, Cristina, e vamos fazer isso direito. 3 dias depois, numa quarta-feira comum com céu nublado e ameaça de chuva, Fernanda ligou. Sua voz estava tensa. Cristina, preciso que você venha ao escritório, agora. Aconteceu algo? Consegui as mensagens. Você precisa ver isso pessoalmente. Cristina foi. Carolina dirigiu porque as mãos de Cristina tremiam demais e ela não confiava em si mesma ao volante. Quando chegaram ao escritório, Fernanda estava séria de um jeito que Cristina não tinha visto antes. Havia uma pasta grossa sobre a mesa, tão cheia que alguns papéis ameaçavam escorregar. Senta, disse Fernanda. Cristina sentou. Carolina ficou ao lado, uma mão no ombro da irmã. Consegui as mensagens entre Ricardo e Juliana dos últimos 6 meses. 6 meses. O mundo girou. Cristina apertou os braços da cadeira. E o que encontrei? Fernanda respirou fundo. Não estavam só tendo um caso. Estavam planejando um futuro juntos. E planejando como usar você financeiramente para viabilizar isso. Ela abriu a primeira página e virou o documento para Cristina. Lê, por favor. Cristina olhou as palavras impressas, mensagens em sequência cronológica. Começou a ler e com cada linha sentia o chão desaparecer um pouco mais. 17 de dezembro, 6 meses atrás. Juliana, quando você vai contar para ela? Ricardo, ainda não é a hora. Preciso garantir que a situação financeira esteja resolvida primeiro. 2 de janeiro. Juliana, você prometeu que ia sair de lá até o fim do ano. Já é ano novo. Ricardo, eu sei. Desculpa, mas preciso fazer ela colocar o dinheiro na conta conjunta primeiro. Assim, quando eu sair, levo metade de tudo.
Se eu sair agora, saio sem nada do que ela guardou. 14 de fevereiro. Juliana. E o bebê, Ricardo? Não era planejado. Complica muitas coisas, mas também ajuda. Ela vai ficar emocionalmente vulnerável, grávida, insegura. Será mais fácil convencer ela a juntar as finanças pela segurança do bebê. E depois, a pensão eu pago, mas o patrimônio fica comigo. Cristina leu aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4. As palavras se recusavam a fazer sentido. Não podia processar. Ele tinha planejado isso desde o início, há meses. O bebê, seu filho, a criança que carregava, que chutava dentro dela naquele momento exato, não passava de uma ferramenta, uma vulnerabilidade a ser explorada, uma forma de manipulá-la. Tem mais, disse Fernanda suavemente, virando a página. 28 de maio. Ricardo. Ela fechou aquele contrato gigante. Vai receber uma comissão enorme. Juliana. Perfeito. Quanto? Ricardo. Pelo menos 200 mil. Pode ser mais. Juliana. Ricardo. Tenho que fazer ela colocar isso na conta conjunta. Agora. Dizer que é pro bebê. Para a segurança da família. Para o futuro. Ela vai acreditar. Sempre acredita. Ricardo. Já estou trabalhando nisso. Ela está resistindo, mas vou continuar insistindo. Grávida, ela está mais emocional. Vai ceder. Cristina cobriu a boca com a mão, sentindo náusea. Não era só traição. Era manipulação fria, calculada, planejada. Ele havia transformado a vida dela, o trabalho dela, a gravidez, até as conquistas profissionais num roteiro para enriquecimento próprio. Carolina apertou o ombro dela com mais força. Tem mais, disse Fernanda, a voz quase um sussurro agora. Muito mais. Conversas sobre como ele ia pedir pensão alimentícia alta, alegando que abandonou oportunidades de carreira para apoiar a sua. Como ia usar a guarda do bebê para manter controle sobre você financeira e emocionalmente. Como ia alegar em juízo que você era instável, negligente, viciada em trabalho. Ele ganha mais que eu. Cristina sussurrou, a voz rouca. Sempre ganhou. Eu sei, mas ele ia mentir. Ia construir uma narrativa. E a Juliana estava ajudando a construir cada detalhe. Eles têm conversas sobre como agir, o que dizer, como se comportar para parecer crível. Cristina olhou para as páginas espalhadas na mesa. Meses de conversas, meses de planejamento. Enquanto ela trabalhava, enquanto sonhava com o futuro, enquanto escolhia nomes para o bebê, enquanto arrumava o quarto, ele estava planejando destruir tudo. Cristina respirou fundo. A sala girava. Mas no fundo da dor tão profunda que parecia física, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela, algo mais forte começou a crescer. A raiva. Não a raiva explosiva, histérica, descontrolada. A raiva fria, calculada, determinada. O que eu faço? Sua voz saiu firme, firme demais talvez para alguém que acabava de descobrir que os últimos meses de sua vida foram uma mentira orquestrada. Fernanda sorriu pela primeira vez desde que Cristina havia entrado na sala. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Nós destruímos esse plano. A gente expõe tudo e garante que ele não fique com um centavo que não seja dele por direito. E se tivermos muita sorte, isto aqui pode ser considerado uma tentativa de estelionato. Posso enviar ao Ministério Público para avaliar. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções, documentos, estratégias legais. Ricardo aumentou a pressão. Ligava constantemente de números desconhecidos. Quando Cristina bloqueava um, ele conseguia outro. Enviava mensagens dramáticas, ora suplicantes, ora raivosas, ora tentando manipulá-la com culpa. Tentou falar com a mãe de Cristina,
que desligou na cara dele depois de ouvir a história completa. Tentou falar com amigos mútuos, que começaram a se afastar quando percebiam que algo muito sério havia acontecido. Tentou falar com colegas de trabalho dela, que educadamente lhe diziam para não se envolver em assuntos pessoais. Estava desesperado. E pessoas desesperadas, Cristina estava aprendendo, são perigosas. 2 semanas depois da descoberta, Cristina recebeu uma ligação do RH do escritório de arquitetura onde trabalhava. Era Márcia, a gerente de recursos humanos. Uma mulher profissional, mas sempre gentil. Cristina, preciso te informar que recebemos uma denúncia anônima contra você. O estômago de Cristina despencou. Uma denúncia, alegando comportamento agressivo e assédio moral contra uma estagiária. A denúncia é séria. Precisaremos investigar. Cristina ficou atônita, muda por longos segundos. Mal falava com os estagiários. Sempre os tratava com respeito, até com excessiva gentileza, porque lembrava como foi difícil quando era estagiária. Márcia, isso é mentira. Te juro. Nem sequer sei quem seria essa estagiária. Eu acredito em você, Cristina, mas precisamos seguir o protocolo. Vou investigar. Entrevistaram colegas, checaram e-mails, conversaram com todas as estagiárias. A investigação levou 3 dias tensos. 3 dias em que Cristina teve que seguir trabalhando enquanto sentia os olhos dos colegas, os sussurros, as especulações. A conclusão chegou. A denúncia era completamente falsa. Nenhuma estagiária tinha qualquer problema com Cristina. Todas, na verdade, elogiaram sua paciência e disponibilidade. E a investigação do RH revelou algo mais. A denúncia havia partido de um e-mail anônimo, mas o IP foi rastreado para uma lan house perto do escritório onde Ricardo trabalhava. Cristina estava furiosa. Ele estava tentando destruir sua carreira, a reputação que havia construído durante uma década. Não parou aí. 3 dias depois que a denúncia foi arquivada como falsa, 2 policiais bateram à porta da casa de Carolina. Era um sábado de manhã. Cristina estava tomando café quando ouviu a campainha. Carolina atendeu. Cristina ouviu vozes masculinas, formais, e sentiu o estômago se apertar. Desceu as escadas lentamente, grávida de quase 7 meses agora, a barriga proeminente. Os policiais estavam na porta, uniformizados, educados, mas sérios. A senhora é Cristina Almeida? Perguntou um deles. Sou. Sua voz saiu trêmula. Recebemos uma denúncia. Seu marido, Ricardo Tavares, alega que a senhora está perseguindo-o, aparecendo no trabalho dele, enviando mensagens ameaçadoras, assediando-o. Cristina sentiu as pernas fraquejarem. Carolina segurou seu braço. Isso é mentira, Cristina disse, a voz mais firme agora. Completa mentira. Não falo com ele há semanas. Podemos ver seu celular? Cristina entregou sem hesitar. Mostrou as conversas bloqueadas. Mostrou que a última mensagem enviada para Ricardo havia sido há quase 1 mês. Aquela do restaurante, com a foto. Nada depois. 0 mensagens enviadas. E ele alega que a senhora apareceu no trabalho dele ontem à tarde. Ela estava aqui. Carolina interveio, mostrando fotos que havia tirado delas almoçando juntas, com horário e localização. Cristina está morando comigo. Podem perguntar para os vizinhos. Ela não saiu ontem. Os policiais checaram tudo, fizeram perguntas, anotaram informações. E ficou claro, rapidamente, que a história de Ricardo não se sustentava. Eles se foram, constrangidos, depois de deixar claro que a denúncia seria arquivada. Mas o recado estava dado. Ricardo estava desesperado. E ele estava disposto a mentir, a usar a polícia, a destruir a vida dela se necessário. Fernanda, quando soube, ficou furiosa. Ele acabou de se enforcar. Denúncia falsa à polícia, denunciação caluniosa, dá processo.
Vou anexar isto ao processo dele. O processo de separação começou oficialmente no início de agosto. Cristina, agora com 7 meses e meio de gravidez, entrou no tribunal de braços dados com Carolina. Fernanda ao lado. Sua barriga era impossível de ignorar agora. Ela vestia um vestido simples azul marinho, confortável, sem saltos porque seus pés inchavam. Ricardo estava lá, do outro lado do corredor. Ele usava terno, algo que Cristina raramente via. Ele sempre preferiu trabalhar de forma mais casual. Estava acompanhado de um advogado novo, um homem corpulento, de terno caro e gravata de marca. Conhecido por táticas agressivas em processos de família. Quando seus olhos se encontraram pela primeira vez em semanas, Cristina viu algo que a surpreendeu. Ele parecia péssimo. Emagrecido, olheiras profundas, cabelo desgrenhado, como se não estivesse dormindo. Parte dela, uma parte muito pequena, mas ainda existente, sentiu pena. Mas ela esmagou esse sentimento rapidamente. A primeira audiência foi processual, técnica. O advogado de Ricardo, Dr. Mendes, tentou argumentar que Cristina era emocionalmente instável, que a gravidez a havia deixado irracional, que ela estava sabotando o relacionamento por ciúmes infundados de um jantar inocente entre amigos. Meritíssima, disse Dr. Mendes com uma voz pomposa. A autora está claramente perturbada emocionalmente. Hormônios da gravidez, como sabemos, podem afetar o julgamento. Meu cliente está disposto a perdoar esse momento de irracionalidade e trabalhar pela reconciliação, pelo bem da criança que está chegando. A juíza, doutora Marta Soares, uma mulher de 60 anos de olhar cansado, mas atento, que havia visto provavelmente centenas de casos como este, ouviu tudo sem expressão, fazendo anotações ocasionais. Então, Fernanda se levantou. Elegante e calma. Meritíssima, gostaria de apresentar evidências que contradizem completamente a narrativa apresentada pela defesa. Ela caminhou até a mesa da juíza e entregou a pasta contendo as mensagens entre Ricardo e Juliana, todas impressas, organizadas cronologicamente, destacadas nas partes relevantes. A sala ficou em silêncio enquanto a juíza lia, página após página. Cristina observou enquanto a expressão da juíza mudava de neutra para franzida e, finalmente, para visivelmente perturbada. Ela lia devagar, parando em algumas passagens para reler. Depois de 10 minutos que pareceram eternos, a juíza ergueu os olhos, retirou os óculos e olhou diretamente para Ricardo. Senhor Tavares, disse ela, a voz controlada, mas cortante como aço. Estas mensagens revelam um padrão de manipulação, planejamento premeditado de fraude financeira e exploração emocional da autora, que está grávida de seu filho. Vou ler aqui para registro. Ela vai ficar emocionalmente vulnerável, grávida, insegura. Será mais fácil convencer ela a juntar as finanças. Isso são suas palavras? Ricardo engoliu em seco. Sua cara estava pálida. Isso foi tirado de contexto. Não terminei. A juíza ergueu a mão cortante. Não me interrompa. Pensão eu pago, mas o patrimônio fica comigo. Sempre acredita. Senhor Tavares, o senhor mentiu sobre suas intenções. Conspirou com uma terceira pessoa para enganar sua esposa. Tentou induzi-la a transferir bens a contas conjuntas com o objetivo explícito de se apropriar deles ilicitamente quando pedisse a separação. Isso não é apenas imoral, é potencialmente criminoso. Pode-se configurar estelionato. A sala estava tão silenciosa que o som da caneta da juíza batendo na mesa ecoou como um tiro. Além disso, continuou a juíza, folheando outras páginas, vejo aqui evidências de tentativas de prejudicar a reputação profissional da autora
através de denúncias falsas ao RH dela. Vejo também registro de denúncia falsa à polícia alegando perseguição que comprovadamente não ocorreu. Isso demonstra um padrão claro de comportamento abusivo, manipulador e criminoso. Ricardo estava completamente pálido agora. Seu advogado tentou falar. Meritíssima, se me permite... Não permito! A juíza fechou a pasta com um som seco. Vou conceder uma liminar imediata protegendo todos os bens individuais da autora. Qualquer tentativa de acesso às suas contas pessoais será tratado como crime. A partilha será feita com base estrita na contribuição individual de cada parte durante o casamento e haverá um auditor independente nomeado pelo juízo para avaliar todos os ativos, todas as contas, todos os investimentos. Além disso, proíbo o réu de se aproximar da autora ou da residência onde ela está hospedada. Distância mínima de 200 metros. Esta audiência está encerrada. Retornaremos quando tivermos a auditoria completa e o laudo pericial das mensagens. O martelo tocou. Final. Ricardo saiu do tribunal cambaleando. Cristina viu quando ele passou por ela e Carolina no corredor. Ele não a olhou. Manteve os olhos no chão. Fernanda sorriu discretamente enquanto organizava os papéis. Foi melhor do que eu esperava. Carolina abraçou Cristina. Acabou a parte difícil. Mas Cristina sabia que não. A parte mais difícil estava chegando. Dar à luz um bebê cujo pai havia tentado destruí-la. 2 meses depois, numa manhã fria de outubro, às 5h40 da manhã, Cristina sentiu a primeira contração. Ela estava dormindo, ou tentando dormir, quando a dor a acordou. Uma dor diferente, profunda, que apertava toda a barriga como um punho gigante se fechando. Ela gemeu baixo. Carolina, que dormia no quarto ao lado com a porta entreaberta desde que Cristina havia entrado no 9º mês, apareceu imediatamente. É a hora? Acho que sim. 12 horas depois de contrações cada vez mais fortes e frequentes, Cristina estava no hospital, na sala de parto, apertando a mão de Carolina enquanto as enfermeiras a preparavam. Quer que ligue para ele? Carolina perguntou suavemente. É direito dele saber. Cristina pensou por um momento. Depois balançou a cabeça. Não, não agora. Depois, quando tudo estiver bem. Mas não agora. O parto foi difícil. 7 horas de trabalho de parto ativo. 7 horas de dor, de medo, de exaustão. Mas finalmente, às 2h15 da tarde, Lorenzo nasceu. 3,5 kg. 52 centímetros. Olhos escuros, ainda azulados como todos os recém-nascidos, mas prometendo ficar castanhos. Cabelo preto, espesso. Choro forte, saudável. Quando a enfermeira colocou Lorenzo nos braços de Cristina pela primeira vez, ela o manteve contra o peito e chorou. Mas não de tristeza, de alívio, de gratidão, de amor tão intenso que doía fisicamente, porque apesar de tudo, da traição, da mentira, da dor, do processo, aquele bebê era perfeito. Aquele bebê era dela, e ela havia protegido a si mesma e aquela criança. Ricardo pediu para visitá-los no hospital. Fernanda ligou para Cristina transmitindo o pedido. O que você quer fazer? Cristina olhou para Lorenzo dormindo tranquilo em seus braços. Não, não agora. Ele tem direito a visitas. Sei, mas precisarei de tempo e quero que seja regulado, com horários, não simplesmente ele aparecendo quando quiser. Entendido. Vou comunicar. Lorenzo ficou cercado apenas por pessoas que o amavam de verdade nesses primeiros dias. Cristina, Carolina, a mãe de Cristina, algumas amigas próximas. Ninguém que representasse perigo. Ninguém que pudesse levar a toxicidade para perto daquela criança inocente.
A separação final foi homologada 3 meses depois do nascimento de Lorenzo. Janeiro chegou com calor escaldante e Cristina estava de volta ao tribunal, desta vez mais forte, mais descansada. Lorenzo estava com Carolina em casa, dormindo tranquilo. A divisão de bens foi clara e justa. O apartamento foi vendido e cada um recebeu exatamente a metade. As contas conjuntas foram divididas proporcionalmente às contribuições comprovadas de cada um. Cristina manteve todas as suas economias pessoais, seus investimentos, sua comissão do grande contrato que havia fechado naquela noite fatídica. Ricardo recebeu o que era dele por direito e absolutamente nada mais. Nenhuma pensão foi concedida a ele. A juíza foi categórica ao afirmar que ele havia trabalhado continuamente durante todo o casamento. Ganhava bem, tinha formação profissional, não havia dependência financeira e havia tentado manipular o sistema. Ricardo, por outro lado, teria que pagar pensão alimentícia para Lorenzo. Uma quantia justa, calculada com base em sua renda real, não na renda fictícia diminuída que ele havia tentado apresentar. Quando tudo terminou, quando todos os documentos foram assinados e os advogados começaram a guardar suas pastas, Ricardo tentou falar com Cristina uma última vez. Eles se encontraram no corredor do fórum, longe dos advogados que conversavam entre si, finalizando detalhes burocráticos. Era um corredor longo, de piso frio, com luz fluorescente branca que deixava tudo com um aspecto sombrio. Cristina, disse ele, a voz rouca, quase irreconhecível. Você não precisava ter feito isso. Não precisava ter sido tão dura. Poderíamos ter resolvido de outra maneira. Poderíamos ter conversado. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Pela primeira vez em meses. E viu um homem irreconhecível. Envelhecido, de pele sem brilho, derrotado. Não por ela, percebeu Cristina, mas por suas próprias escolhas. Pelos seus próprios atos. Ricardo, disse ela calmamente, a voz firme, mas sem raiva, sem ódio, só com uma clareza cristalina. Você planejou me destruir, financeiramente, emocionalmente. Você usou nosso filho, antes mesmo do nascimento, como ferramenta. Você tentou destruir minha carreira com denúncias falsas. Você mentiu para a polícia. Eu não te destruí. Eu só me protegi. Só me defendi. E se isso parece duro para você, talvez devesse refletir sobre o que tentou fazer comigo. A Juliana me deixou, ele disse de repente, a voz quebrando, os olhos úmidos. Assim que tudo desmoronou, assim que ela viu que não ia ter dinheiro fácil. Ela foi embora, bloqueou meu número. Disse aos meus amigos que não podia lidar com o drama, que eu era demais problemático. Cristina não sentiu pena. Ela tentou, por um breve momento, buscar dentro de si algum resquício de compaixão pelo homem que ela havia amado, mas não encontrou. Só vazio. Uma indiferença tranquila. Espero que você encontre o que procura, Ricardo, disse ela. Espero que aprenda, que melhore, que seja um pai melhor do que foi marido. Mas não será às minhas custas. Nunca mais. E se quiser ter um relacionamento real com o Lorenzo, vai ter que provar. Com ações, não com palavras. E então ela virou as costas e saiu, seus passos ecoando no corredor vazio. Não olhou para trás. Não hesitou. Só saiu. 6 meses depois, numa tarde ensolarada de julho, Cristina estava em seu novo apartamento. Menor que o antigo. Só 2 quartos, uma sala aconchegante, uma cozinha americana, mas completamente dela. Cada móvel, cada objeto, cada decisão de decoração era completamente dela. Ela o havia decorado com cuidado meticuloso, cores claras que refletiam luz e alegria, móveis confortáveis que convidavam ao relaxamento, plantas, muitas plantas,
como na casa de Carolina, e um berço de madeira clara no quarto ao lado do dela, onde Lorenzo dormia agora, embalado pelo som suave de uma caixinha de música que tocava uma canção de ninar. Lorenzo tinha 7 meses. Gordinho, saudável, sorridente. Ele havia começado a engatinhar recentemente e passava o dia explorando cada canto do apartamento, colocando tudo na boca, rindo daquele riso contagiante de bebê. Cristina abriu o celular e, quase sem pensar, navegou até as fotos antigas. Encontrou aquela foto. A foto do restaurante. Tirada naquela noite que mudou tudo. Ricardo e Juliana se beijando, alheios ao fato de que estavam sendo observados. Por um longo momento, ela só olhou. Tentou sentir raiva, dor, tristeza, mas não conseguiu. Não com raiva, não com dor, só com clareza. Uma clareza fria e tranquila. Aquela foto não havia destruído sua vida. Havia salvado. Havia salvado ela de viver anos, talvez décadas, numa mentira. Havia salvado ela de acordar um dia, aos 50 anos, e perceber que desperdiçou metade de sua vida com alguém que não a amava realmente, que a via apenas como meio para um fim. Cristina selecionou a foto. Seu dedo pairou sobre o botão deletar por alguns segundos, e então pressionou. A foto desapareceu. Permanentemente. E quando a tela ficou preta, refletindo apenas seu próprio rosto cansado, mas em paz, Cristina sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz genuína. Não a paz fácil, da ingenuidade ou da negação. Não a paz que vem de ignorar problemas ou fingir que tudo está bem, mas a paz difícil, conquistada com esforço, com lágrimas, com força. A paz que vem de olhar para o caos e escolher, ativamente, conscientemente, reconstruir. De olhar para a traição e escolher a dignidade. De olhar para o futuro, incerto e assustador, e escolher a coragem. Lorenzo chorou suavemente do quarto. Cristina levantou, seus movimentos já automáticos depois de 7 meses. Pegou o filho no colo e o embalou contra o peito. Ainda cheirava a bebê, aquele cheiro inexplicável, doce, reconfortante. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou contra o cabelo macio dele. Prometo, nós vamos ficar bem. Só nós dois contra o mundo, se for preciso. E pela primeira vez desde aquela noite de junho, ela acreditou completamente. O tempo continuou passando, como sempre passa, indiferente aos dramas humanos. Meses se passaram. O verão chegou em Porto Alegre com seu calor úmido característico, o tipo de calor que gruda na pele e faz até respirar parecer esforço. Lorenzo crescia rápido, surpreendentemente rápido. Cada dia trazia uma novidade, uma palavra nova, um dente novo, um passo mais firme. Cristina retomou os projetos de arquitetura com renovada energia. O contrato que havia fechado naquela noite fatídica, aquele que deveria ser celebrado, mas acabou sendo o início do fim, havia se transformado em outros 3 contratos maiores. Sua reputação crescia no mercado. Os clientes a recomendavam. Seu nome começou a aparecer em revistas de arquitetura e design. Um dia de outono, Carolina apareceu para visitar. Trazia um buquê de flores amarelas, girassóis, os favoritos de Cristina, e um sorriso conspiratório que Cristina imediatamente reconheceu como sendo de fofoca interessante. Você não vai acreditar no que ouvi, disse ela, servindo café na cozinha pequena, mas eficiente de Cristina. O quê? Perguntou Cristina, ajeitando Lorenzo no cadeirão para que ele pudesse comer sua papinha. Ricardo está tentando voltar com a ex-mulher, não com a Juliana. A primeira ex-mulher, de anos atrás, antes de você. Esqueci o nome dela. Patrícia. Cristina ofereceu automaticamente. Essa! Ligou para ela, implorando uma segunda chance, dizendo que amadureceu, que aprendeu, que mudou.
Cristina levantou os lábios enquanto limpava a boca de Lorenzo. E? Ela o bloqueou. Carolina riu. Disse aos amigos em comum que não há segunda chance para quem nunca aprendeu com a primeira. Aparentemente, ela soube de toda a história com você e ficou chocada. Disse que ele sempre foi manipulador, mas nunca chegou a tanto. As duas ficaram em silêncio por um momento. Então, Cristina riu. Não uma risada amarga, cheia de ressentimento, mas genuinamente divertida, quase aliviada. Que irônico! Carolina perguntou suavemente, observando a irmã com atenção. Não sente nada? Raiva? Satisfação? Algo? Cristina pensou honestamente antes de responder. Sinto pena, não dele, especificamente, mas da pessoa que ele poderia ter sido e escolheu não ser. Ele tinha tudo, uma esposa que o amava, um filho a caminho, uma vida boa, e escolheu destruir isso por ganância e egoísmo. É triste, mas não é minha responsabilidade mais. Lorenzo balbuciou do carrinho, batendo as mãos na bandeja e espirrando papinha por todos os lados. Cristina sorriu, pegou o filho, que estava todo sujo, todo desordenado, todo perfeito, e o levantou no ar. Ele gargalhou. Aquele riso de bebê que é pura alegria, sem filtros, sem complicações, sem maldade. Mas eu também sinto gratidão. Cristina continuou, olhando para o filho. Porque se isso não tivesse acontecido, eu teria vivido anos, talvez décadas, numa mentira. Teria criado o Lorenzo num ambiente tóxico, cheio de mentiras. Agora sei quem sou. Sei do que sou capaz. Sei que posso sobreviver ao pior. E sei que nunca mais vou aceitar menos do que mereço. E vou ensinar isso ao Lorenzo também. Carolina abraçou a irmã, cuidadosa para não amassar o bebê entre elas. Você é a pessoa mais forte que conheço, Cris. Não sou forte. Cristina disse suavemente, balançando Lorenzo suavemente. Apenas aprendi a escolher a verdade, mesmo quando dói, mesmo quando é mais fácil fingir. Aprendi que você pode sobreviver à verdade, mas não sobrevive, intacto, a uma mentira. Nessa noite, depois que Carolina foi embora, depois de dar banho em Lorenzo, de colocá-lo para dormir com a canção de ninar, tocando baixinho, Cristina ficou na sacada do apartamento por um longo tempo, observando as luzes da cidade se acenderem uma por uma, enquanto o sol se punha. Porto Alegre à noite era bonita, sempre foi. As luzes amarelas das janelas, os faróis dos carros, se movendo como rios de luz, o Guaíba ao longe, refletindo o céu escurecendo. Cristina abraçou a si mesma, sentindo o vento fresco da noite. Lorenzo dormia lá dentro, seguro. Sua vida não era perfeita. Ainda havia dias difíceis. Ainda havia noites de insônia, quando ela se perguntava se estava fazendo tudo certo, se estava sendo uma boa mãe, se Lorenzo sentiria falta de ter uma família completa. Ainda havia momentos de raiva ou tristeza, quando ela pensava em tudo o que havia perdido. Mas estava livre, livre da mentira, livre da manipulação, livre do homem que havia tentado destruí-la para benefício próprio, livre das expectativas e pressões de manter um casamento que estava podre por dentro, e, finalmente, livre para reconstruir, nos seus termos, do seu jeito. Alguns meses depois, numa tarde tranquila de outono, Cristina estava revisando plantas em seu escritório. Ela havia alugado um pequeno espaço comercial, só uma sala, mas era dela. Quando seu celular vibrou, era uma mensagem de um número desconhecido. Ela hesitou antes de abrir. Números desconhecidos geralmente eram spam, mas algo a fez clicar. Cristina, sou o Ricardo. Sei que você não quer falar comigo e tem todo o direito. Mas preciso dizer uma coisa. Passei os últimos meses em terapia tentando entender como cheguei a este ponto.
como me tornei a pessoa que fui com você. E não tenho desculpas. Destruí tudo. Perdi você. Perdi nossa família. Quase perdi meu filho. A Juliana me usou tanto quanto eu tentei usar você. E eu percebi tarde demais. Mas você foi mais forte. Você se salvou. E salvou o Lorenzo de crescer numa família doente. Não espero perdão. Não mereço. Mas queria que soubesse. Você estava certa. Sobre tudo. Eu fui um covarde, manipulador, egoísta. E agora estou pagando o preço. Solidão, arrependimento, a consciência de que destruí a melhor coisa que tinha. Você merece tudo de bom. E vou carregar o arrependimento pelo resto da minha vida. Não responda a isso. Só queria que soubesse. Cristina leu a mensagem 3 vezes. Depois 4. Procurando em cada palavra algum sinal de manipulação, de tentativa de fazê-la sentir pena, de jogar culpa. Mas não encontrou. Parecia genuína. Parecia vir de um lugar real de arrependimento. Ela não respondeu. Não bloqueou o número, mas também não respondeu. Porque não havia nada a dizer. Não queria reabrir aquela porta. Não queria reiniciar aquela conversa. Mas também não precisava mais daquela raiva. Não precisava mais carregar esse peso. Ela simplesmente fechou a mensagem e voltou ao trabalho. E nesse gesto simples, nessa escolha de seguir em frente sem drama, sem confronto, sem necessidade da última palavra, finalmente percebeu. Estava curada. Não curada no sentido de esquecer. Não curada no sentido de que nada daquilo importasse mais, mas curada no sentido de que aquilo não a definia mais. Não a controlava mais. Era apenas uma parte do passado. Algo que aconteceu e a moldou, mas não a destruiu. 1 ano depois daquela noite no restaurante japonês, exatamente 1 ano, Cristina percebeu, olhando o calendário. Estava organizando a festa de aniversário de 1 ano de Lorenzo. A casa de Carolina estava cheia de balões coloridos, faixas com "Parabéns, Lorenzo" em letras grandes, risadas de crianças, adultos conversando animadamente. A família toda estava ali. A mãe de Cristina, tias, primos, amigos verdadeiros, aqueles que haviam ficado ao seu lado durante o pior, que não haviam sumido quando o drama começou, que haviam oferecido o ombro, casa, comida, apoio incondicional. Ricardo não estava. Ele veria Lorenzo em sua visita programada no fim de semana seguinte, como sempre. As visitas haviam sido difíceis no início. Lorenzo estranhava, chorava, não queria ficar, mas com o tempo se acostumou. E Ricardo, surpreendentemente, estava sendo um pai presente. Não perfeito, mas presente. Levava Lorenzo ao parque, brincava, devolvia no horário combinado. Era suficiente. Lorenzo, com seu chapeuzinho de festa torto na cabeça, o rosto sujo de glacê azul, ria enquanto tentava enfiar as mãos no bolo novamente. Cristina o pegou antes que ele fizesse uma bagunça maior, limpando as mãos gorduchas dele com um lenço úmido, enquanto ele protestava, balbuciando sons indignados. Cristina olhou ao redor. Sua mãe conversava animadamente com tias que não via há meses. Carolina organizava brincadeiras para as crianças, sempre a organizadora, sempre cuidando de todos. Amigos verdadeiros. Márcia do escritório, Paula da faculdade, Roberto, que havia sido colega de Ricardo, mas ficou ao lado de Cristina quando entendeu o que havia acontecido. Brindavam e sorriam. Ninguém mencionou Ricardo. Ninguém mencionou o passado. Ninguém olhava para ela com pena ou com aquele olhar de pobre mãe solteira. Olhavam para ela com respeito, com admiração, com amor. Porque finalmente Cristina havia construído algo novo. Não sobre as ruínas do que foi, não como uma reação ao que havia perdido, mas completamente separado,
autêntico, dela. E quando chegou a hora de cantar parabéns, quando todos se reuniram ao redor do bolo com uma vela em formato de número 1, quando Lorenzo bateu palmas, sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo a alegria ao redor, Cristina soprou a vela por ele, porque ele era pequeno demais para soprar, e fez um pedido silencioso. Não por justiça. Justiça ela já havia conquistado. Não por vingança. Vingança nunca trouxe paz a ninguém. Não por respostas. As respostas ela já tinha e doíam, mas eram verdadeiras. Mas por paz duradoura, por força contínua, por sabedoria para criar Lorenzo sozinha, sem deixar o ressentimento envenenar a criação. Por amor, amor próprio, amor pelo filho, amor pela vida que estava construindo. E olhando ao redor, vendo os sorrisos, sentindo o peso confortável de Lorenzo em seu colo, ouvindo a risada de Carolina, sentindo a mão da mãe em seu ombro, ela percebeu que seu pedido já havia sido atendido. A vida que ela havia reconstruído não era perfeita. Lorenzo acordava chorando no meio da noite. O dinheiro às vezes era apertado. Havia dias em que ela se sentia exausta demais para sair da cama. Havia momentos de solidão, especialmente à noite, quando Lorenzo dormia e a casa ficava silenciosa. Mas era real, era honesta, era dela. E isso, simplesmente isso, surpreendentemente isso, era suficiente. Mais que suficiente. Era tudo. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião aqui nos comentários e aproveite para ver outra história surpreendente que aparece na tela. Um abraço e até a próxima.